Fala galera! O documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, conta a história por trás de um dos crimes mais chocantes que o Brasil já viveu, um acontecimento macabro onde realidade e ficção se misturam. E apesar desse caso já ter sido explorado em muitos programas televisivos, a minissérie da HBO Max consegue ser surpreendente, impactante e emocionante. Eu tinha 16 anos quando Daniela Pérez foi assassinada. Embora o crime tenha acontecido em dezembro, quando eu estava de férias do colégio, em fevereiro do ano seguinte, 1993, quando as aulas retornaram, ainda se comentava bastante sobre o assassinato, porque a todo momento chegavam novas informações. Uma fotografia divulgada naquela época me marcou bastante. Uma não, duas fotos tiradas horas antes do crime acontecer e publicadas pelo jornal O Globo, se eu não me engano, onde a Daniela e o Guilherme aparecem cercados por fãs e embaixo as legendas: antes de morrer, antes de matar. Por falar em fotografia, fica aqui o meu aviso. Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, possui algumas imagens que podem incomodar as pessoas mais sensíveis. A mãe da atriz, a Glória Pérez, liberou para o documentário fotos do cadáver da Daniela no local do crime. Um troço horrível de se ver. Fotos provavelmente tiradas pela perícia que foram anexadas ao processo de julgamento dos assassinos. Assim como A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, Pacto Brutal também foi concebido a partir dos autos do processo. O que a gente vê na tela não são versões, teorias sobre o que aconteceu, tá? São fatos comprovados através de investigações, de testemunhas oculares e laudos periciais. Para quem não sabe ou não se recorda do crime, em 28 de dezembro de 1992, a atriz Daniela Pérez, de 22 anos de idade, foi morta pelo ator e colega de trabalho Guilherme de Pádua e a esposa dele na época, a Paula Tomás, que juntos a emboscaram e a assassinaram com 18 punhaladas, desferidas contra o coração, o pescoço e o pulmão da atriz. Daniela e Guilherme contracenavam em De Corpo e Alma, novela da Glória Pérez, que estava sendo exibida pela Rede Globo de televisão. Guilherme vinha assediando moralmente a Daniela no intuito de fazê-la convencer sua mãe a aumentar o papel dele na novela. A última cena que os dois gravaram juntos, inclusive, é justamente a Yasmin, a personagem da Daniela, terminando o relacionamento com o Bira, o personagem do Pádua. Acreditando que sua carreira vinha sendo prejudicada pela Daniela e pela Glória, Guilherme teria tramado o assassinato com sua mulher Paula, que já nutria um ciúme doentio da atriz. O casal foi condenado por homicídio duplamente qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. A minissérie da HBO Max, escrita por Guto Barra e dirigida por ele em parceria com a Tatiana Issa, é contada através de imagens de arquivo, reconstituições de alguns eventos e entrevistas com pessoas que acompanharam o caso de perto na época. Jornalistas, policiais, advogados, testemunhas, amigos da atriz, amigos da família, o marido, o viúvo no caso, né, o Raul Gazola, e evidentemente a mãe da Daniela, a Glória Pérez. A mulher é o fio condutor da história. A partir dos depoimentos da Glória, a cronologia dos fatos é organizada e apresentada ao público. As entrevistas, embora expressem a opinião pessoal dos entrevistados, não são entrevistas conduzidas, mas alguns desses depoimentos, claro, são carregados de emoção. Impossível para um amigo próximo, um parente, ao relembrar um crime medonho desses, não ser parcial, não expor sua dor, sua revolta e sua indignação. Nesse sentido, a Tatiana e o Guto, os realizadores, eles sim se empenharam em ser o mais imparciais possíveis, se atendo aos autos do processo, como eu já disse antes. As entrevistas servem para que o espectador entenda melhor essa história e o impacto do caso na época. Estamos falando do início da década de 1990, um período pré-internet, onde o acesso à informação era limitado,
a TV reinava e o país parava para assistir às novelas da Rede Globo. As entrevistas também funcionam para preencher algumas lacunas de situações mal explicadas, na tentativa de entender o crime bárbaro, uma vez que em seu julgamento o Guilherme jogou a culpa na Paula e essa, por sua vez, se declarou inocente. Muito se falou na época que o crime foi fruto de um pacto sobrenatural, que a morte seria uma espécie de oferenda para uma entidade. Colegas de novela alegam ter visto Guilherme carregando uma figura, uma imagem para cima e para baixo em algumas situações. O Dr. Munhoz, que foi o promotor do caso e hoje é desembargador, em seu depoimento ele é categórico. Ele diz que aquilo foi sim parte de um ritual. Foi premeditado. O crime aconteceu numa noite de lua cheia. Usaram um punhal, na época até cogitou-se que poderia ser uma tesoura. A posição que o corpo foi deixado, com as mãos abertas e o peito para cima, além de alguns pequenos objetos que foram encontrados na cena do crime, sugerem que talvez aquilo tudo fosse mesmo um ritual de magia, mas nada disso foi comprovado. O crime completou 30 anos em 2022 e é possível ver no semblante da Glória que a dor da sua perda não diminuiu um milésimo sequer. E para uma mãe ficar revivendo, remoendo todo aquele horror, com certeza é uma tarefa muito dolorosa. Devia haver uma lei divina que impedisse, proibisse filhos de morrer antes dos pais. E para a Glória foi ainda mais complicado, porque ela precisou lidar não só com a trágica morte de sua filha, o processo do seu luto, mas também com o grande e inescrupuloso circo midiático que se formou em torno desse caso. A Daniela era uma figura pública, parte da imprensa deitou e rolou com a história, criando até factóides. A apatia e a negligência de algumas autoridades na condução das investigações do assassinato foi outra coisa que revoltou a Glória, que chegou a bancar a investigadora. Isso sem falar na punição ridícula imposta aos assassinos pela justiça brasileira. Guilherme de Pádua e Paula Tomás cumpriram em regime fechado apenas 6 anos dos 19 a que foram condenados. Naquela época, esse tipo de assassinato, homicídio qualificado, não era considerado crime hediondo, que tem as punições mais severas. Todos os crimes hediondos naquele período eram de alguma forma atrelados a atentados ao patrimônio. O sequestro, por exemplo, que é considerado crime hediondo, tem ali a questão do dinheiro envolvida. A Glória batalhou para mudar isso, juntou mais de 1 milhão de assinaturas em todo o país e levou a causa até Brasília. E justamente por abordar todos esses meandros que Pacto Mortal é um senhor programa, uma minissérie pesada sim, mas em momento algum apelativa. Muito pelo contrário, uma série respeitosa, realizada com sensibilidade, que trata a vítima como ser humano e não apenas um mero elemento da narrativa. São 5 episódios de 1 hora cada aproximadamente que passam voando graças à sua ágil montagem. Algumas pessoas andam defendendo por aí a ideia de que o documentário só não é mais completo porque não traz depoimentos do Guilherme, da Paula, nem dos advogados de defesa. Ora, uma vez que ficou um jogo de empurra-empurra, o Guilherme admitindo sua participação, mas dizendo que foi tudo obra da Paula, e a Paula, por sua vez, negando sua participação até o último minuto, então me digam, pelo amor de Deus, o que essas pessoas poderiam oferecer de útil, de plausível em sua defesa? E uma vez que os dois não admitiram arrependimento de porra nenhuma, eu não vejo motivo para dar palco para assassino. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!